Falar sobre Guild, eu gostaria de falar horas sobre Guild, porque a importância dele no relacionamento humano e profissional foi um momento, talvez, o mais importante da minha vida de gravador. Aquela tragicidade era parte dele. Ele, ao mesmo tempo, ele era aquela figura e ele era parte da própria gravura dele. Ele era um dos miseráveis que ele gravou tão frequentemente. Ele era um dos revoltados também, quando ele põe pessoas com gestos furiosos. Mas não uma revolta política, uma revolta assim, uma revolta como ser humano. Eu ria quando contava uma tragédia. E eu era desses que comia sanduíche e dava metade para o cachorro que estava na mesa ao lado. Aqueles botiquins que ele frequentava, né? Oswaldo Guild é um dos pioneiros da gravura moderna brasileira. Suas obras são sempre sombrias, sofridas, pessimistas. Há pouquíssima luz, tanto em sentido literal quanto figurado. A noite é seu universo. A noite física e também a da alma. A cidade e o casario fantasmagórico são o cenário assustador onde o homem transita, apequenado. Quando coloca cor nas gravuras, ela tem uma função dramática. A obra é forte e exemplar, como foi também sua pessoa. Guild foi um estímulo fundamental. Marcelo Grassmann desenha e grava há mais de meio século e se tornou um dos grandes nomes da arte brasileira. Utilizou sobretudo a gravura em metal, uma técnica laboriosa que emprega ácidos para corroer as chapas e criar as matrizes de impressão. A alquimia da gravura em metal é particularmente adequada para expressar o universo originalíssimo de Grassmann. Suas gravuras são povoadas por cavaleiros e damas medievais, animais meio fantásticos e outros personagens bizarros, nascidos de sua invenção. A arte da gravura tem a mesma idade dos cavaleiros de Grassmann. A mais antiga gravura conhecida data dos fins do século XIV e é um fragmento de uma crucificação de Cristo. A primeira função da gravura foi difundir a fé, através de episódios bíblicos e cenas exemplares da vida de Cristo e dos santos. São ainda típicas do final da Idade Média certas gravuras moralizantes, nas quais a morte é uma personagem sempre convidada. Possuem ao mesmo tempo função religiosa e política. Intimidam o indivíduo ao lembrar a transitoriedade da vida e das conquistas terrenas. Por outro lado, a gravura serve também para informar a nação do que se passa na terra e de suas vitórias e derrotas nos campos de batalha. A Idade Média é um tempo de crueldade. A gravura faz a crônica da época e se torna um documento histórico do teor violento da vida. Finalmente, as imagens dos soberanos devem ser conhecidas pelo povo para inspirar a admiração e garantir a boa ordem social. Surgem no Renascimento os primeiros grandes gravadores. Esta é a mais famosa gravura do alemão Albert Dürer, que revela um novo tipo de humanismo. Aqui, o homem é superior às forças do mal que o espreitam. Dürer revela também a busca de uma beleza idealizada que resulta do equilíbrio.
A dramaticidade é menor que a harmonia. No século XVII, um século de gênios, além de ser um pintor dos mais notáveis, Rembrandt foi também um inigualável gravador. Usou com extremo virtuosismo os claro-escuros que a gravura permite. Poucos artistas, antes ou depois dele, souberam conferir à luz tanta força dramática. Cabe ao espanhol Francisco Goya, no começo do século XIX, utilizar plenamente todos os recursos da gravura para criar a série Os Desastres da Guerra, um terrível libelo contra a morte do homem pelo homem. Em pintura, talvez a série não tivesse a mesma força, a mesma tragicidade radical. O vigor destas pequenas gravuras prova que qualidade artística não é questão de técnica nem de tamanho. A gravura é uma arte maior, como qualquer outra, nas mãos de quem compreende e domina suas especificidades. Mas eu me apaixonei pela gravura é uma questão afetiva, realmente. Mas isso quer dizer o seguinte, eu me apaixonei pelo próprio material, pela própria matéria, pelo próprio processo, pelo que eu senti de diálogo. De repente eu comecei a compreender que há um diálogo entre a matéria e o artista. A arte moderna chega ao Brasil no começo dos anos 20. Vindo após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, é um período de grandes mudanças culturais e sociais em todo o mundo. As inovações dos artistas, o abandono de uma linguagem figurativa que partia da contemplação da realidade exterior, tudo isso corresponde a uma nova relação entre o homem e o universo, o trabalho, o dia a dia, a solidão, a crescente perda de identidade e as relações interpessoais. Ao lado de Gueldi, Lívio Abramo é o outro grande pioneiro da gravura moderna no Brasil. A primeira metade da obra de Lívio Abramo é engajada, política e trata exclusivamente de temas sociais. As gravuras falam de operários, da desigualdade e da injustiça, de greves e reivindicações. Na década de 60, por dificuldades financeiras, Lívio Abramo se mudou para Assunção, no Paraguai, onde lhe haviam oferecido um emprego como professor de arte. No Paraguai, a gravura de Lívio Abramo passa a recriar, não reproduzir, a realidade ao redor. Traduz a organização geométrica das pequenas cidades antigas, os pueblos, com uma linguagem despojada que reflete a paz interior. As pessoas acham que o Lívio Abramo tinha um pessimismo inato. Eu acho que não é. Eu acho que essa máscara de pessimismo era uma forma de se defender. Ele era uma pessoa amorosíssima, uma pessoa de uma solidariedade enorme, de um compromisso com a humanidade, com as pessoas, com o jovem, com a arte, que não é de um pessimista, certamente. Era um esquema de defesa. Porque espero que, dia mais, dia menos, haja uma nova valoração dos conceitos humanos que terminem por impor-se diante da selvageria que é o mundo atual, não? Agora, não posso dizer se há futuro para o mundo, mesmo porque a bomba atômica pode acabar com tudo em 3 tempos, né?